Mas bora lá pro nosso tema, mudando as nossas emoções. Eu trouxe esse tema porque ele vai ser a abertura, não só a abertura, mas vai ser algumas lives que a gente vai fazer durante a semana. A gente vai abordar exatamente esse tema, porque eu dividi ele em tópicos, porque fica mais fácil pra gente entender, digerir e dentro desse entendimento a gente trazer alguma mudança para as nossas vidas. E o importante para mim é que a mudança ela venha de pouquinho em pouquinho. Não dá pra gente mudar da noite pro dia, não é assim que as coisas acontecem, até porque nós temos uma história de vida onde muitos de nós viemos com uma trajetória de sofrimento, de abusos, de negligenciamento familiar e tudo isso. E isso tudo são anos que foram ministrados nas nossas vidas, foram anos que nós viemos com uma história de vida sofrida. E não é em uma hora, não é em uma semana que a gente consegue resolver todos os nossos conflitos internos. Mas o importante não é que você tenha em mente que você... O importante é ter em mente que cada dia é um passo, cada dia você se vence, cada dia você se dá a oportunidade de acordar melhor. O importante é a gente ter isso em mente, de que amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Pode ser também que amanhã eu acorde com algumas questões ainda que me entristecem, não tem problema. É na nossa caminhada de estudo, de análise, de terapia, que a gente vai ajustando as nossas emoções. E é muito importante a gente ajustar essas questões dentro de nós. Por quê? Porque nós somos transmissores, né? Nós, principalmente nós mulheres, a maioria aqui é mulher, nós transmitimos aquilo que nós somos, a nossa essência. E como é que eu faço essa transmissão? Através da criação das próximas gerações, a criação dos nossos filhos. E hoje eu sou apaixonada por essa área, porque eu vi no meu filho a continuidade de feridas que eram minhas, que a gente acaba transferindo para a próxima geração. E aí que eu me policiei muito mais, resolvi estudar muito mais da área e me especializar todos os dias em estudo, em leitura, em conhecimento, para que eu tenha capacidade de formar um cidadão melhor do que eu, uma geração melhor que a minha. E é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente tá aqui na Terra não somente para que a gente se resolva, mas uma das coisas da nossa caminhada é que existem outros seres humanos que estão ali procurando em nós o melhor ensino, a melhor educação e a melhor forma de viver a vida. E para isso nós precisamos se atentar para as nossas emoções. Nós precisamos resolver esses questionamentos, esses sofrimentos, para que a gente crie uma geração curada e sarada. Arthur já tá aqui almoçando, gente. Ô, meu amor, pode almoçar lá. Depois eu vou lá e como. Ele trouxe meu almoço, gente. Vocês têm um filho maravilhoso como esse aqui, ó. Ele trouxe meu almoço. Eu pedi só uma marmita pra ele. Não é pra falar? Eu comprei só uma marmita pra ele. E ele foi e dividiu a marmita, eu não pedi. Ele dividiu uma marmita pra mim e trouxe aqui. E são essas coisas, assim, que a gente vai olhando e vai falando assim, poxa, você já tá criando um ser pra sociedade, de quê? De compartilhar as coisas, de ter um coração bom. E isso tudo é ensinado dentro de casa. Isso tudo é ensinado no seio familiar. A nossa primeira escola e a escola mais importante dos nossos filhos é a nossa casa. E como nós estamos criando os nossos filhos, né? E aí a gente tem que parar para analisar essas coisas. Então, para essa nossa primeira live de 2022, eu queria falar um pouquinho da questão seguinte.
Nossas emoções, elas constituem grande parte daquilo que que nos torna humanos. Então, o que nos torna humanos são as nossas emoções. Tá? A gente não consegue viver sem as emoções. A gente não consegue deixar de lado o que a gente está sentindo e ser um robô. Porque se a gente deixar de lado as nossas emoções, os nossos sentimentos, o que nos resta como seres humanos? O que vai nos restar? Nós não somos robôs, porque robôs que agem sem sentimento algum. Apesar que existem pessoas aí que a gente vê andando na rua ou quando a gente conversa, eles parecem robôs mesmo, eles automáticos, né? Eles têm frases automáticas, agem automaticamente, porque de acordo com que o mundo ensinou, a família ensinou. E por quê? Por que isso acontece? Que no nosso dia a dia a gente fica tão automático, que a gente fica com as nossas emoções tão guardadas e às vezes tão inexistente no nosso olhar, tão inexistente nas nossas ações. Porque nós fomos ensinados a negar ou a esconder as nossas emoções. Então, em algum momento da nossa criação, nós somos ensinados que sentir, né? Sentir é sinônimo de fraqueza. E a gente, de certa forma, pegou aquela emoção e escondeu. E isso não é bom, porque estamos negando a nós mesmos. Quando nós não nos damos a oportunidade de sentir, nós estamos negando a nossa essência. E também a gente nega ao outro a permissão deles sentirem também. Porque aquilo que nos é ensinado é aquilo que a gente reproduz no outro. Então é muito importante a gente entender hoje o seguinte: primeira live do ano, a gente tem que entender que as nossas emoções, elas são cruciais para a nossa existência. As nossas emoções, elas são o quê? Cruciais para nossa existência. Eu preciso ter emoções, eu preciso sentir as coisas, porque isso me traz o sentimento de humanidade, o sentimento de empatia com o outro, o sentimento de alegria pelas situações gostosas que acontecem na vida, ou de tristeza pelas circunstâncias difíceis que estão à nossa frente. Então, o importante hoje é eu entender o quê? Que em determinado momento, por falta de cultura, de ensinamento, os nossos pais ou os nossos avós ensinaram aos nossos pais, a maioria deles, a gente não pode generalizar, mas a maioria deles ensinaram que a gente tem que engolir o choro. Você já viu essa expressão? De quando você era criança, aconteceu alguma coisa e você teve que engolir o choro. Por que você teve que engolir o choro? Porque a mãe, ou a avó, ou alguém com um cinto, ou com alguma, sabe, veio em cima de você com autoridade, com autoritarismo, e falou o quê? Engole esse choro. Engole esse choro. Não sei se alguém já ouviu essa frase, e se alguém já ouviu falar assim, e você já percebeu que às vezes, se você que é mãe, você já se ouviu falando isso pro seu filho? Você consegue perceber assim que existe uma continuidade do processo de ferida, né? De ferida. Então a gente ouviu por diversas vezes, engole esse choro. E a gente pensava assim, eu nunca vou falar assim com os meus filhos. No dia que eu tiver família, eu nunca vou não sei o quê. E a gente se pega às vezes dentro de casa, fazendo as mesmas coisas com os nossos filhos. E é automático. Porque foi aquilo que nos foi ensinado. O cérebro, ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente e ele vai encontrar memórias no seu inconsciente que vai vir à tona e de repente você tá falando uma frase que você odiava que a tua mãe falava pra tu. Né? Você odiava a frase que tua mãe falava e de repente você tá falando a mesma frase pro teu filho. E às vezes a gente fala as frases e pensa que aquilo vai, de certa maneira, agir diferente na vida dos nossos filhos. E não!
aquilo que é reproduzido, o mesmo sentimento que você teve na tua infância, de tristeza, de agonia por ter que engolir o choro. O que você, quando você fala pra criança assim, engole esse choro, você tá falando pra ela assim, não é pra sentir essa tristeza. Não é pra sentir, você não tem direito de sentir. Quem manda em você sou eu mando até nas tuas emoções, você não tem direito disso. Então você tá negando ela esse direito. E aí, quando você reproduz isso na vida do teu filho, o mesmo sentimento que tu teve na tua infância, de rejeição, de abandono, de tristeza, de raiva, é o mesmo sentimento que o teu filho vai ter aqui, porque foi a mesma frase. Então o efeito é o mesmo. Se não existe mudança nas atitudes, o efeito continua o mesmo. Igual a Marcela falou, que isso é automático. Então, o que nós temos que fazer? O que acontece quando a gente tende a negar os nossos sentimentos e a gente é ensinado dessa forma? A gente se reprime, a gente reprime quem eu sou, eu faço essa, né? Eu vou engolir esse sentimento e eu começo a fingir que não estou sentindo nada. Eu começo a fingir no meu dia a dia que tá tudo bem. E quantas de nós já nos deparamos em dias maus, em dias nublados, gente, que é normal você ter um dia que você não tá bem. Tem dias que eu não tô bem. Tem dias que o sol pra mim não tá raiando da mesma forma. E é tudo bem por isso. O que a gente tem que entender é que a gente às vezes não tá feliz todos os dias. Mas também a gente não pode estar triste todos os dias, tá, gente? Vou deixar uma coisa clara, a gente não pode estar triste todos os dias. O que eu quero explorar com vocês aqui é que se existe os sentimentos e as emoções dentro de nós, se Deus colocou isso dentro de nós, é porque nós temos que resolver, a gente tem que saber lidar com isso, respeitar quem nós somos. E quantas de nós não nos respeitamos, né? Porque no dia mau, no dia nublado, a gente acorda e a gente coloca a carapuça de que tá tudo bem, né? Aquela fantasia, aquela máscara que tá tudo bem e a gente vai viver a vida. O que eu tô fazendo com o meu sentimento? Eu tô reprimindo ele, eu tô engolindo ele. Só que vai chegar uma hora que isso não vai dar certo. Porque o organismo não consegue viver a vida toda dessa forma. Não consegue fingir a vida toda. Aí que a gente vem com outros problemas, porque a Bíblia fala que um abismo leva o outro, e a gente vai ver aqui que isso acontece para muitas coisas nas nossas vidas. A Karina tá falando, é aquele velho ditado: a gente só sabe criar o filho do vizinho e vivemos errando com os nossos. A gente só sabe criar o filho do vizinho e vivemos errando os nossos. Exatamente, né? Às vezes é tão fácil você dar opinião para como o outro poderia fazer melhor. E às vezes eu sempre falo dentro das minhas análises, dos meus atendimentos, dos meus pacientes, falo assim, olha, a gente tem que se olhar no espelho. E às vezes por quê? Porque a pessoa chega aqui, ela quer o problema para ela é o marido. O problema é a esposa, o problema é o filho, o problema é a falta do dinheiro. Sempre tem um motivo pelo qual existe aquele problema. Mas para eu enxergar aquele problema, eu tenho que me enxergar primeiro. Porque o primeiro problema da minha vida sou eu. Né? Eu sou tanto o problema como eu sou a solução. Então, parte de mim, de eu me conhecer, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer as minhas fraquezas, as minhas debilidades, os pontos que eu preciso melhorar, porque só eu consigo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo mudar a minha história. E eu mudando a minha história, eu consigo mudar a história das pessoas que estão ao meu redor. Agora, eu não consigo mudar o outro, porque eu estou julgando ele, julgando as atitudes, não sei o que está passando na mente dele, nem as debilidades dele. E quando a gente fala de um cônjuge, foi outra criação, foi outra formação e traz pro casamento tudo isso, porque é a bagagem. Você traz a sua bagagem e teu marido traz a outra bagagem, e a junta e daquelas bagagens ali, as tranqueiras que vocês trouxeram, vocês vão constituir uma família. Então eu preciso saber o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar.
para depois poder conversar para que o outro melhore também. Então, como eu estava dizendo para vocês, voltando aqui ao nosso tema, que existem, que eu disse, né? Se um problema não é resolvido, ele vai atrair outro problema. Se esses dois problemas não forem resolvidos, ele vai atrair um terceiro problema. E o que acontece com essa questão de eu reprimir e engolir e fingir que eu não estou sentindo nada, porque eu fui criada assim, a minha mãe me fez para ser forte. Vocês já ouviram essa palavra? Nossa, como Priscila é forte. Ela não sente nada. Ela é uma parede. Ela é ela é uma torre forte. A gente coloca tanta pessoa lá no alto que até a própria pessoa, às vezes, quando alguém me fala isso, eu falo, calma que eu não sou isso tudo, não. Calma que eu não sou isso tudo, porque eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas fraquezas. E às vezes a própria família, né, intitula essa pessoa tão forte. Nossa, como você é forte, como você... E não te dá o direito de você ser frágil em algum momento. De você ser humano em algum momento da tua vida. E aí as pessoas falam que somos fortes, a gente começa a reprimir, engolir e fingir que não estamos frágeis, que não estamos sofrendo com as situações. E isso dentro de nós só vai virando uma bola de neve. Como a gente estava no finalzinho da live, vou falar só o último tópico aqui. Se você quiser saber mais, você pode ir lá no primeiro videozinho da live, tá? Então, o que acontece? A gente evita falar conflitos, a gente evita conflitos, às vezes, no trabalho, fora de casa, mas quando chega em casa, a gente começa a ter explosões com as pessoas que não tem nada a ver com aquele conflito externo que a gente teve, porque a gente não consegue resolver lá fora, mas a gente traz para dentro de casa, porque a gente tem intimidade com a pessoa e a gente tenta resolver e colocando a culpa, transferindo de uma pessoa para outra. Então, quando negamos a nós mesmos o direito de sentir, perdemos a capacidade de identificar o que estamos sentindo. E por diversas vezes eu vejo isso acontecer em consultório. A gente pergunta o que a pessoa está sentindo, ela não consegue explicar. E isso de não conseguir nomear os seus sentimentos é uma problemática para a pessoa. Porque se você não sabe o que você sente, a gente não tem a solução para o problema. Você não consegue identificar qual seria a solução para aquele problema. Então, se não ser capaz de nomear um sentimento, tira de nós o poder de resolvê-lo. Se não conseguimos nomear, compreender, colocar em palavras nossas emoções e sentimentos, é impossível fazer com que qualquer coisa sobre esse assunto, e qualquer coisa que eu diga, até dominar essas emoções, a gente não consegue ter essa dominação e esse controle para resolver um sentimento e uma emoção. Então, o preço que se paga por não saber identificar o que se sente é muito alto e a gente precisa resolver. Vamos resolver em análise. Vocês podem me chamar no direct. E dessa forma a gente consegue trazer solução para as nossas vidas, mas a gente precisa de ajuda. Não pense que existe autoajuda. A gente está em comunidade, existem pessoas, profissionais qualificados para nos ajudar a reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer aquilo que precisamos mudar, e isso vai interferir nas nossas ações e seremos pessoas extremamente mais felizes e mais contentes com a nossa vida e com a nossa história e com a nossa trajetória. Então, se você precisa de ajuda, você pode me chamar lá no direct, que a gente agenda uma sessão e vai ser um prazer. Tô aqui para ajudar. Um beijo para vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.